E, portanto, eu pedia que o primeiro orador, que é o Paulo Carmo, começasse a sua apresentação, sendo que aviso já que vou ser férrea na gestão do tempo, até porque já começamos com algum atraso que temos que recuperar a pedido da organização. Muito obrigada. Então, muito boa tarde. O meu nome é Paulo Carmo, já fui apresentado, trabalho na empresa Edisoft, que está ali. Sou o gestor do domínio funcional dos projetos marítimos e de observação de terra e venho fazer uma apresentação centrada em Santa Maria, nos Açores, portanto, nas valências e nas capacidades que aquela estação de recepção de satélites tem, e que, do meu ponto de vista, infelizmente, neste momento está pouco utilizada. E, portanto, também convido a refletirem sobre uma utilização mais frequente da estação. Isto aqui não vale a pena mostrar. Portanto, a estação de Santa Maria é aquela ali. Portanto, são duas vistas da antena. A antena está situada num local que é um planalto de Santa Maria, cerca de 270 graus à sua volta, está na cota mais elevada, portanto a única vista que tem é mar. Os restantes graus têm um monte que se chama Pico Alto, que lhe retira alguma visibilidade, mas como vão ver daqui a pouco não é muito relevante. E em baixo podem ver, é uma sala onde estão os computadores, os monitores, onde se controla a estação. Outra vista da estação. Os satélites que neste momento a estação suporta, portanto, não recebemos todos os satélites que existem no mundo, até porque isso é um pouco impraticável. Já recebemos do satélite, portanto, neste momento, a missão de observação de terra da estação, que não é apenas de observação de terra, tem outras missões, mas eu só venho cá falar da missão de observação de terra. Já recebeu imagens do satélite europeu Envisat e do satélite canadiano RadarSat-1. Entretanto, essas missões ambas deixaram de comunicar com terra, portanto, basicamente estão mortas. Neste momento recebemos apenas RadarSat-2 e todos estes satélites são satélites radar. Portanto, são radares que estão no espaço, a 790 km de altitude. No futuro, a partir do próximo ano, esperamos receber também Sentinel-1. O Sentinel-1 é a nova missão radar que a ESA e a Comissão Europeia vão lançar no próximo ano. E espera-se que em abril esteja no ar. Esta é uma imagem muito importante porque, portanto, Santa Maria fica algures aqui, portanto, a estação está situada aqui. E este círculo que aqui está mostra basicamente a linha de vista com o satélite. O que é que eu quero dizer com isto? Qualquer imagem que seja adquirida pelo satélite dentro desta circunferência, que não é bem uma circunferência, no momento em que o satélite está a fazer essa aquisição, tem linha de vista com a estação, o que significa que ele, ao mesmo tempo que está a fazer o sensing, que está a fotografar, consegue enviar a imagem para Santa Maria. O que significa, por outro lado, que em qualquer local dentro desta circunferência nós conseguimos ter serviços de tempo real, ou tempo quase real. Cerca de 20 minutos depois da imagem ser adquirida, nós temos um produto que podemos entregar ao utilizador. Podemos receber imagens tiradas em qualquer outra parte do planeta Terra. A única questão é que o satélite vai ter que gravar a imagem e depois, quando entra dentro da área de cobertura de Santa Maria, descarrega a imagem para Santa Maria. Mas isto pode representar um atraso de 100, 200 ou mesmo 300 minutos no fornecimento do serviço operacional. Acho que não vale a pena dizer muito mais sobre quão estratégica é esta área, não é? Portanto, estamos aqui numa zona de interface entre as Américas, a Europa e a África.
Portanto, em termos geoestratégicos, esta implantação desta estação é muito importante, não só para Portugal, mas também para a Europa. Acho que não é preciso, acho que é mais ou menos óbvio isso. O que é o SAR? Portanto, os satélites que eu venho falar, o tal Envisat, RadarSat-1, RadarSat-2 e o Sentinel-1, são satélites SAR. SAR significa Synthetic Aperture Radar, que em português é radar de abertura sintética. É diferente de um radar que a polícia tem nos carros, mas não é muito mais diferente que isso. É um sistema que envia radiação eletromagnética para a Terra e recebe o reflexo, o eco, e com isso constrói uma imagem e percebe o que é que está lá embaixo. Com a vantagem que está num ponto privilegiado de visualização, que é no espaço, né? Portanto, ver tudo é difícil fugir ao satélite. E como é satélite e como é radar, tem as vantagens que um sistema óptico não tem. Portanto, é indiferente para o radar se está a chover muito ou se está a chover pouco. Não é totalmente indiferente, mas é pouco permissivo a problemas derivados a estar a mau tempo, por exemplo. Tanto lhe faz ser de dia, ser de noite, ele não é cego, ele não usa a radiação na área do visível para capturar as suas imagens. Portanto, trabalha 365 dias por ano, de noite e de dia, e é pouco permeável à ação atmosférica. Isto aqui é só um exemplo da antena. Este era o satélite Envisat, que entretanto já não está operacional. A antena tinha 10 metros por 1,3 metros. Portanto, para imaginarem a dimensão que está ali no espaço. Este aqui vou só passar muito au passant, como se costuma dizer. O satélite tem um instrumento de radar aqui. O instrumento de radar emite ondas eletromagnéticas em direção à Terra ou ao mar, ao planeta Terra, emite para baixo. E dependendo do objeto no qual embate e da sua função de refletividade, o objeto vai refletir mais ou menos em direção ao satélite. Objetos feitos pelo homem são muito refletivos, portanto, um navio de metal reflete quase toda a energia de volta ao satélite, portanto, é muito fácil detectar um navio através desse sistema. Se for um barco de madeira, é mais complicado, porque muita reflexão vai para todos os sentidos, menos para o que interessa, que é para o radar. Depois o radar mede a energia que recebe de volta e constrói uma imagem como aquelas que nós imaginamos nos filmes americanos, dos navios com radares militares e por aí fora, e da polícia. Isto é um exemplo de uma imagem radar. Isto é só para mostrar que a imagem radar que é devolvida é muito complexa e precisa de operadores muito especializados e muito conhecedores da realidade regional e local para conseguirem fazer uma boa interpretação. Parte da interpretação pode ser feita automaticamente. Há certas áreas que continuam a depender do fator humano e de uma interpretação manual ou semi-automática. Mas só para alguns exemplos. Detectamos aqui interações onda-corrente, surfactantes, que é um componente dos detergentes, regiões de ventos baixos, regiões de ventos baixos, um navio e a sua esteira, outro navio e a sua esteira, e aqui também está outro navio e a sua esteira, e ondas de superfície. Aqui vê-se perfeitamente como é que está a ondulação. Isto é um exemplo ao largo de Peniche e das Berlengas, onde também é muito interessante verificar a ondulação e, sobretudo, como é que a ondulação embate nas ilhas e é transformada um pouco também por isso. Existe aqui uma interação com estas duas ilhas. É uma imagem muito interessante. Depois, o satélite que nós, neste momento, recebemos operacionalmente em Santa Maria é o RadarSat-2. Para vocês terem neste caso, a antena tem uma dimensão de 15 metros por 1,5 metros. E mais à frente vão ver, em comparação, de que dimensão é que estamos a falar. Voa a uma altitude de 798 km, ou seja, está em órbita polar. Não está sempre a olhar para o mesmo ponto no planeta Terra. Como está em órbita polar, à medida que o planeta Terra gira, o satélite vai observando zonas distintas
do planeta Terra. No caso do RadarSat-2 não é assim, mas no Envisat demorávamos 24 ou 25 dias a que o satélite repetisse exatamente o mesmo ciclo de sensing em cima do planeta Terra. Okay? Apesar disso, com muito mais frequência, consegue visualizar zonas muito próximas, mas mais para a esquerda ou mais para a direita, mas em zonas próximas. Em termos de resolução, este satélite consegue uma resolução de 1 metro por 3 metros, em modo spotlight. Qual é o problema de uma resolução tão alta? Quando se ganha muito em resolução, perde-se em área abrangida. Portanto, aqui temos uma imagem que abrange uma área muito curta, 18 km por 8 km, mas se usarmos esta imagem aqui, que tem uma resolução muito pior, de 100 metros por 100 metros, a área que abrange é 500 km por 500 km numa única imagem. Portanto, imaginem o conjunto de serviços interessantes que se pode fazer apenas com uma única imagem, e eu vou falar mais à frente sobre eles. Para terem uma comparação, isto é o satélite RadarSat-2, isto é um autocarro da Carris, que todos nós conhecemos, não é? Só o comprimento da antena são 15 metros, um autocarro da Carris são 12, segundo dados do site da Carris, portanto suponho que estejam corretos. Tem uma altura de 2,55 metros e só esta parte central do satélite tem 3,73 metros, onde a Carris ganha no peso, infelizmente para a Carris, porque gasta muito mais combustível. Um autocarro da Carris pesa mais de 10 toneladas e este satélite pesa apenas 2,2 toneladas. Isto é mais uma curiosidade. Esta imagem também é importante para explicar o seguinte: o satélite não tira sempre o mesmo tipo de imagens. A imagem é encomendada antes, pelo menos com 3 dias de antecedência, mas num serviço operacional, com frequência, normalmente são encomendadas com 3 meses de antecedência. Escolhe-se a imagem, existe software que permite fazer o planeamento do satélite, e pode escolher os mais diferentes tipos de imagem, fazendo um balanço entre resolução versus área abrangida pela imagem. Dependendo do serviço que se pretende fazer, é mais relevante ter resolução ou é mais relevante abranger uma área mais maior. Paulo, 5 minutos. 5 minutos. É verdade, confirmo. Os advogados nunca mentem. Não. Aqui vou apenas explicar. Eu há pouco disse que os objetos feitos pelo homem são muito facilmente detectáveis por este sistema, mas não só. A ondulação capilar no mar, que é a ondulação que é gerada pelos ventos de superfície, também refletem bastante energia para trás. A partir de uma determinada força do vento, é gerada uma ondulação que retorna para trás sinal radar. Isto para dizer o quê? Estou já a falar num serviço operacional, que é a detecção de poluição por hidrocarbonetos no mar. Como é que nós fazemos essa detecção? Quando não existe vento, e como quando não existe ondulação, o oil spill está aqui, mas eu não o vou detectar, porque toda a energia eletromagnética que o satélite emite é refletida para o lado, portanto eu vou receber uma imagem negra no satélite. Esta situação é raríssima, existe sempre ondulação, pelo menos com a nossa experiência. Quando o vento está entre um limite mínimo e um limite superior, isto é, existe reflexão por parte das ondas, mas, por outro lado, a poluição por hidrocarbonetos, o petróleo, como tem mais densidade e é mais pesado, digamos, aplana a ondulação, o que significa que aqui vai haver reflexão para trás, mas aqui não vai haver. E, portanto, vai haver uma zona negra na imagem que tem uma assinatura muito típica de um oil spill. E é assim que nós fazemos essa detecção, portanto, acaba por ser uma detecção indireta. Isto é um exemplo de um oil spill junto ao Algarve. Neste caso, esta imagem é de 2009. Isto foi um serviço operacional que nós fizemos para a EMSA, para a Agência Europeia de Segurança Marítima. Já é uma poluição com alguma idade, porque, como podem ver aqui, já está a espalhar-se, já não está contínua.
Nós conseguimos ver a idade de um oil spill quando ele é contínuo, normalmente. Depois começa a sofrer os efeitos do vento e da ondulação e vai quebrando. Este é outro exemplo muito interessante. Esta foi uma das primeiras imagens que a Edisoft processou, já eu penso que em 2008, e isto aqui é Cabo Verde. É uma imagem de Cabo Verde, portanto está no limite da cobertura da estação de Santa Maria. E este oil spill tinha apenas 80 km de extensão. E aqui não havia dúvida nenhuma, é um claríssimo oil spill. E na ponta podem ver o responsável pelo oil spill, está ali o navio. O que a Edisoft faz usa este serviço com os dados AIS, portanto todos os navios a partir de certa dimensão têm que transmitir a sua posição de segundos a segundos. E nós, quando existe essa transmissão, conseguimos dizer exatamente à EMSA qual é que é este navio. A partir daí entram os advogados, eu acho que não entram porque não acontece nada, porque infelizmente o prosseguimento, digamos, deste serviço morre um bocado aí. O Estado-membro fica a saber, a autoridade marítima fica a saber, pode mandar lá um navio ou não tirar uma amostra, dependendo da troika, não é? Depois, corrija-me ali o senhor comandante se eu estou a mentir, mas o processo morre. Por enquanto, os países bálticos, sobretudo, estão a trabalhar em alterar isso e eu espero que o façam, porque a Edisoft tem já visto situações muito chocantes. Isto aqui... Paulo, 2 minutos para sintetizar tudo Tá o bem. resto que tens Agora para vamos dizer. despachar. Abre-se um alçapão. Está bem. Nós fazemos este serviço operacional para a EMSA desde 2009, portanto temos um histórico de imagens muito grandes e pegámos num ano de imagens e fomos ver onde é que estavam os oil spills que detectámos. E a vermelho estão a maior quantidade de oil spills, a laranja também, e a amarela de menor quantidade. Portanto, claramente aqui a zona a norte e a sul de Lisboa é a que tem sido mais castigada. Talvez ali o senhor comandante me saiba explicar porquê. Que é um bocado estranho, não é? Teoricamente é ali onde estão as autoridades têm os maiores meios. Isto aqui é outro serviço de detecção de navios. Conseguimos detectar um navio muito facilmente, por isso é que eu lhe chamo aqui uma detecção básica. Estão a ver aqui os pontos brancos são navios. Dependendo da resolução da imagem, esta imagem tem uma resolução de 12,5 metros, consegue-se ver perfeitamente aqui a ponto dos navios. Portanto, consegue-se fazer uma classificação dos navios. Fizemos o mesmo com o nosso histórico, fomos ver todos os navios detectados em imagens SHARE que recebemos durante um ano, onde é que eles andavam. E basicamente a maioria andava na traffic lane que passa ao largo do continente. Depois outros aqui nas Canárias, Açores, Madeira. Isto aqui é uma situação diferente, isto foi através de Satellite AIS, portanto os navios estão todos no mar a transmitir a AIS, existem agora uns satélites com o receptor AIS e consegue-se, isto é uma imagem de um dia, saber onde é que os navios andam. E portanto basicamente num dia andavam por aqui, praticamente não havia ponto onde eles não andassem. Depois, detecção de navios suspeitos. Mostrei-vos uma detecção simples, que eu chamei básica, que é detectar o ponto, está lá, está feito. Há outro tipo de detecção que podemos fazer, que é, imaginem que eu detecto por radar um navio com 300 metros, mas não detecto sinal AIS. Um navio de 300 metros tem tonelagem que de certeza o obriga a transmitir AIS. Portanto, estes navios aqui não foram correlacionados com AIS. São grandes, deviam estar a transmitir AIS, portanto são suspeitos. Este é um tipo de serviço de valor acrescentado que pode ser feito. Só para te sentires mal, já estás a comer o tempo do Cana. Só mais 2 minutos. Depois há outras questões que se podem detectar. As lanchas rápidas são muito pequenas, não são detectáveis por radar, mas a esteira que elas deixam é detectável. Portanto, se eu detecto numa imagem radar uma esteira e não vejo nenhum navio na ponta, sei indiretamente que é uma lancha rápida. Se é uma lancha rápida a vir do norte da África, perpendicular a uma costa algarvia, se calhar é uma situação ainda mais suspeita. Está bem? Depois existem outras questões, navio grande próximo de embarcação pequena, a presença de navios em zonas atípicas ou zonas protegidas e mesmo proibidas à pesca, etc.
Outro serviço que é possível fazer através de radar é extrair os ventos da imagem radar. É o mais próximo que nós temos com o que a tecnologia neste momento permite de in situ sem estar no sítio. É tirar uma imagem radar, eu consigo extrair os ventos indiretamente através da tal ondulação, que agora me esqueci o nome. Conseguimos extrair os ventos e, portanto, damos aqui um produto em que damos a força e a direção do vento. Conseguimos também extrair a ondulação, mais outros serviços um bocado mais high-tech, eu diria. A detecção de alterações. Se eu encomendar várias imagens, por exemplo, de um porto, eu consigo depois compará-las e fazer até um vídeo que mostra a evolução do porto. E, portanto, consigo saber quando é que os navios saíram ou quando é que navios chegaram. Depois, este é o meu último slide. Boas notícias para vocês e para nós todos. Existem uma série de outros serviços, neste caso orientados à Terra, não ao planeta Terra, mas à Terra mesmo que nós pisamos, que são os mais diversos. Monitorização da área ardida, consegue-se fazer, a monitorização da floresta, a estimação da biomassa, a classificação da terra, como é que ela está a ser usada em termos de agricultura, floresta, etc. Fazer Digital Surface Models, portanto, saber digamos, a altitude dos vários pontos na Terra, ou mesmo a monitorização de deformações. Nós, por radar, conseguimos, por exemplo, monitorizar uma barragem e saber se ela abateu 1 centímetro. Isso é possível de fazer. E é tudo. A minha mensagem final é: nós temos um olho no meio do Atlântico, quase um Big Brother, que nos permite fazer uma panóplia de serviços muito alargada. É uma questão agora de tentar aproveitar um bocado melhor o olho. O olho está lá, se calhar temos que encontrar mecanismos de utilizar mais e por mais utilizadores. E é tudo. Muito obrigada.